Iniciando justamente a rodada de professores para estar corrigindo aí conosco a prova do Enem, nós vamos chamar o professor James, professor de Geografia, e hoje professor da habilidade número 20, uma habilidade que está relacionada com processos históricos e parte geográfica. Boa noite, James. Boa noite, Tony. Tudo bem? Mais uma vez com vocês na resolução agora do Enem. Gostaria, antes de começar a resolução, de saudar o professor Tony pela brilhante jornada esportiva de ontem, não é? Fantástico desempenho do grandioso Timão. Bom, eu vou responder as questões competentes à habilidade 20 e 21. São competências que estão muito próximas, não é? Pedem para que o aluno consiga comparar processos socioeconômicos dentro de um contexto histórico e geográfico. Então, muitas das questões o aluno deve ter achado, puxa, isso é questão de geografia, isso é questão de história, mas tem também literatura. Mas é esse exatamente o propósito do Enem. É um curso interdisciplinar, tá ok? Deixa eu responder então a questão de número 14 da prova azul, ok? Olha só, essa questão falava, o enunciado era bastante longo, não é? Pedia que você tivesse um conhecimento do processo de emancipação política do Brasil, ocorrido em 1822, 7 de setembro de 1822. E a questão pedia aqui para que você tentasse contextualizar o período pós-independência do Brasil. Lerei uma parte aqui da questão. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativa à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política, é correto afirmar que o país o quê? Você deveria saber que o Brasil, no início do século XIX, era um país de estrutura econômica agrária. O café já começava a despontar como principal produto econômico do país. E o Brasil, dependente economicamente das metrópoles europeias, rompe com Portugal, já na época um país periférico, dentro do contexto europeu, e acaba caindo quase que no colo, não é, da Inglaterra. Lembre-se do Tratado de 1810, onde abrem-se os portos brasileiros às nações amigas, e os grandes beneficiados com isso são os ingleses. Dê uma olhada aqui na alternativa C da questão de número 14. Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos países. O processo de industrialização no Brasil é configurado como um processo de industrialização tardia ou retardada, que ocorre no período pós-Segunda Guerra Mundial, baseando-se na tecnologia externa e no capital também externo. Claro, houve momentos, não é, de industrialização com base no nacionalismo, era Vargas, por exemplo, mas a alternativa que melhor respondia essa questão, alternativa C, de sexo. Vamos ver a próxima aqui, a questão de número 15, uma questão que o aluno não necessitaria de conhecimentos históricos para respondê-la. Era só analisar a linha de tempo. Você tem aqui, ó, a abolição da escravidão e alguns marcos desse processo abolicionista. Temos aqui Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que põe fim ao tráfico negreiro. Fim este que foi pressionado por ação inglesa. 1845, Vigo Aberdeen. 1871, Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravos nascidos após essa época seriam considerados livres. 1885, uma piada, Lei do Sexagenário. Escravos com mais de 60 anos seriam considerados livres para começar sua vida, recomeçar sua vida. E, finalmente, a Lei Áurea, de 1888. Acaba com a escravidão, mas consegue desagradar tanto os abolicionistas como os escravocratas. Era apenas para você interpretar isso aqui. As questões se anulavam. A questão que melhor condiz com essa linha de tempo aqui é a alternativa D, de jeans. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. As demais questões se contradiziam. A alternativa D
na questão de número 15 da prova azul. E, finalmente, a questão número 16, falando sobre o trabalho imigrante, que, após a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, se incentiva a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Os europeus que chegavam, eles eram, lá na Europa, lhes acenavam com possibilidade de ganhos, com um novo mundo. Mas quando aqui chegavam, a realidade era muito diferente. Dê uma olhada aqui, você tem uma gravura aqui, Os imigrantes, está na Pinacoteca do Estado, uma boa visita para você aí. E um texto aqui de Oswald de Andrade. Em ambos os tanto no quadro como no texto, aborda-se as dificuldades do europeu ao chegar ao Brasil. No primeiro momento ele veio no regime de parceria, a partir de 1870, com o contrato, já trabalho assalariado. Mas em ambos os casos, ele era maltratado. Muitas vezes esse contrato não era cumprido. E a alternativa que melhor diz isso é a alternativa C. Olha aqui, Os dois autores retratam as dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Portanto, as 3 primeiras questões, acredito, você deva ter se saído bem. Com você, Tony. Um abraço.